Muito bem, pessoal. Estamos aqui com mais um treinamento, mais um bate-papo. E o pessoal tem falado muito que as aulas ao vivo de quinta-feira, que eu faço toda quinta-feira, elas são muito legais, elas são muito bacanas, mas depois fica um conteúdo muito longo para ser acompanhado, né? É uma gravação de 1h30, 2 horas, e às vezes sentar para assistir tudo isso acaba com a rotina do dia a dia, né? Às vezes complica um pouquinho de assistir tudo. Então, levando isso em consideração, além das aulas gratuitas que eu já faço toda quinta-feira, eu vou começar agora a procurar uma vez por semana ou a cada 15 dias soltar também um conteúdo como esse, que vai ser um conteúdo um pouco mais curto, não um conteúdo de 20, 30, 40 minutos, onde o objetivo principal é te trazer também clareza e te ajudar a transformar a sua farmácia em uma farmácia conquistadora de clientes. Mas vamos lá. O objetivo de hoje, o nosso bate-papo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre sobre isso aqui, ó. Vamos lá. Descubra qual é o combustível que vai alimentar o motor de crescimento da sua farmácia. Vamos de novo? Descubra qual é o combustível que vai alimentar o motor de crescimento da sua farmácia. Vamos falar sobre isso? Mas antes de falar um pouco sobre isso, a gente precisa entender, né, o que é um motor de crescimento. Mas antes até mesmo de falar o que é um motor de crescimento, a gente precisa deixar mais claro o que é um motor, né? O que é um motor? Um motor é algo que... Como é que eu vou definir um motor? É algo que funciona ali e que faz algo acontecer. Então, um motor, a gente tem um motor no carro, a gente tem um motor no elevador que faz ele subir e descer, a gente tem um motor no carro, né, que faz ele andar, a gente tem um motor no barco que faz ele andar, a gente tem também um motor, às vezes, dentro às vezes até mesmo uma escova de dente. Enfim, um motor é algo que faz um movimento, um motor é algo que traz movimento. E todos os motores, eles precisam de algo muito importante, que é um combustível, né? Eu vou falar sobre isso já já, mas como manter esse motor funcionando, né? A gente está falando aqui sobre como criar, então, como a gente entender e como manter um motor de crescimento na farmácia. Então, qual é o combustível para isso funcionar? O motor é algo que faz alguma coisa funcionar. E para manter esse motor funcionando, você precisa de uma série de situações, né? Então, por exemplo, o motor de um carro, para ele funcionar, você precisa, às vezes, a manutenção em dia, o motor de um gerador, por exemplo, você precisa ter a manutenção em dia e você precisa que todas as peças, você precisa que tudo esteja muito bem organizado para o motor funcionar. Mas o principal motivo, o que na verdade faz o motor funcionar é o combustível. Então é a gasolina, é a eletricidade, é o vento, é algo que você alimenta esse motor e faz ele trabalhar da melhor maneira possível, trazendo o resultado que você espera. Então o combustível de um carro é o álcool, é a gasolina, é o gás, né? É o diesel, enfim, na energia eólica às vezes é o vento, na energia solar são os raios do sol, enfim, todo motor ele precisa de um combustível para funcionar. E é aí que eu quero remeter ao tema da aula de hoje, né? O tema do nosso bate-papo de hoje. Qual é o combustível que alimenta o motor de crescimento da sua farmácia? Primeiro, né, a primeira coisa que a gente precisa refletir é: a sua farmácia tem um motor de crescimento? A sua farmácia tem ali processos, a sua farmácia tem ali o passo a passo que faz ela crescer todos os meses, ela gerar resultado todos os meses? E dentro desse contexto, uma vez que a farmácia ela tem um motor de crescimento, o que ela precisa é de um combustível, né? Então vem a pergunta: qual é o combustível do seu motor de crescimento? Ou seja, qual é o combustível, o que é que você faz na sua farmácia todos os meses que como consequência tem a conquista de novos clientes, a atração de clientes, a fidelização de clientes e assim por diante. Vendas lucrativas, novas fontes de lucro e assim por diante. O que você faz? Né? Qual é o seu passo a passo? E aí eu quero refletir sobre isso com você, que você precisa ter padronizado, você precisa entender exatamente o que você vai fazer todos os meses que vai te gerar um resultado. Porque se cada mês você está fazendo uma coisa diferente, se cada mês você está fazendo uma ação diferente, tem mês que o seu motor vai funcionar e tem mês que o seu motor ele não vai funcionar. Imagina você que tem um carro a álcool e você vai lá e coloca gasolina, por exemplo.
o carro vai funcionar? Imagina que você tenha um motor lá que seja diesel e você coloca gás. Enfim, você precisa colocar o combustível certo dentro do seu motor para que o seu motor funcione corretamente. E dentro desse contexto que a gente está falando aqui do marketing, qual é o motor de crescimento de uma farmácia? Cara, dentro de um contexto e dentro do que eu ensino, do que eu passo no nosso método, no nosso bate-papo, eu estava até fazendo agora, quando eu estava gravando esse vídeo, agora há pouco eu acabei de fazer uma reunião com um dos meus grupos de mentoria e o motor do crescimento é a oferta. Quanto mais você cria ofertas, quanto mais você se movimenta, mais o seu motor funciona e mais você cresce. Por que isso? Porque a oferta, ela traz uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: movimento é vida. Então, quando eu falo que movimento é vida, eu quero dizer o seguinte: quanto mais você se movimenta, quanto mais você mostra para o cliente que você está fazendo alguma coisa, que você tem novidades, que você tem coisas novas ali, mais você atrai os clientes. Esse dia mesmo eu estava em um treinamento e aí um dos empresários ele levantou a mão e falou o seguinte, falou assim: Vitor, é o seguinte, olha, eu tenho algumas lojas e recentemente abriu um concorrente do meu lado. Hoje eu tenho 2 lojas e abriu um concorrente aqui e no primeiro mês, nos primeiros 2 meses, ele já vendeu sozinho o que eu vendo nas minhas 2 lojas. E eu não vi ele fazendo nada demais no que diz respeito a investimento, no que diz respeito a tamanho de loja, no que diz respeito a mix de produtos. Ele não fez nada absurdo, não é uma super, hiper, mega loja. A minha loja é do mesmo tamanho, é muito parecida. Só que o que eu vendo em 2 lojas, ele vendeu em uma loja nos 2 primeiros meses. Aí eu cheguei para ele e perguntei: vem cá, o que o seu concorrente está fazendo que você acha que é diferente, que você acha que está trazendo esse resultado para ele? Aí ele falou o seguinte: olha, esse concorrente está fazendo o seguinte, ele está fazendo tabloide, ele está fazendo carro de som, ele está fazendo rádio, ele está fazendo ofertas, ele está fazendo um monte de situação, tá um movimento muito doido, o pessoal está vendo muita novidade e está indo lá e eu estou perdendo cliente. Aí eu falei: beleza, e você, o que você está fazendo? Aí ele falou: eu estou fazendo meu tabloide, eu estou fazendo a mesma coisa de sempre. Estou anunciando ali na rádio, estou fazendo as minhas ofertas e tudo mais. Até mudei o preço de alguns produtos ou outro, mas eu estou mantendo ali o meu ritmo de marketing normalmente. Aí eu falei: cara, a resposta que você me deu, a pergunta que eu te fiz, você já tem a resposta do que está acontecendo na sua farmácia. Ele, quando ele estava contando para mim, ele falou assim: os caras estão fazendo um movimento muito doido, um movimento muito grande. E é exatamente aí a chave do crescimento, a chave da atração, a chave de você tá sempre conquistando novos clientes. Movimento. Quanto mais movimento você tem, quanto mais novidades você traz, mais o cliente tem aquela percepção de que tem coisas novas e de que tem novas ofertas. Então, quando você tem uma rotina na sua farmácia, onde todos os meses, todas as semanas, você está constantemente criando novas ofertas e mostrando para o seu cliente novas formas dele consumir aquele produto, mais movimento você faz e é muito mais fácil você captar e você atrair o seu cliente. Esses dias saiu uma pesquisa muito bacana dizendo o seguinte: essa pesquisa disse que a maioria dos clientes, o que mais atrai eles na hora de escolher uma farmácia, na hora de comprar uma farmácia, é o preço. A maioria dos clientes é atraída pelo preço. E aí a segunda pergunta dessa pesquisa, foram várias perguntas dessa pesquisa, a segunda pergunta foi o seguinte: beleza, mas você falou para mim que o preço é algo muito importante para você escolher a farmácia. Agora a segunda pergunta é: para comprar, essa pesquisa ela foi feita com os clientes após fazerem a sua compra na farmácia. E aí a segunda pergunta foi: tá, depois para fazer essa compra aqui, você fez pesquisa de preço? Você pesquisou o preço antes de fazer essa compra? E por incrível que pareça, a grande maioria dos entrevistados disseram que não fizeram uma pesquisa. Eles simplesmente compraram lá porque já sabiam, já tinham a percepção de que a farmácia é barata. E olha só que interessante, não houve pesquisa de preço,
mas na visão deles, aquela farmácia era mais barata, por isso eles estavam comprando ali, porque o preço é fundamental. E é aí que está. Quando você cria ofertas, quando você cria situações, quando você cria pontos de conexão com o seu cliente, para que ele tenha a percepção que sua farmácia tem um bom preço, você consegue atrair o cliente. E aí, para você fidelizar, depois é através do atendimento, através de técnicas de relacionamento e assim por diante. Mas você tem que enxergar as ofertas que você faz na sua farmácia como uma oportunidade que você tem de o cliente entender que a sua farmácia é uma farmácia barata, que a sua farmácia é uma farmácia relevante para ele. Só que, quando eu falo de criar ofertas, eu não estou falando de você simplesmente chegar e fazer um tabloide ou baixar o preço do concorrente e assim por diante. Por trás de uma oferta tem uma série de situações que você precisa entender. Basicamente, vou até colocar aqui, a oferta ela precisa ter 3 coisas que você precisa entender. Primeiro, ela precisa ter um tema. Depois, ela precisa ter uma grande promessa. E depois, a oferta ela precisa ter também um prazo. Eu não vou me atentar aos detalhes disso daqui, mas o que você precisa entender é, toda vez que você cria uma oferta, essa oferta é uma nova oportunidade que você tem de criar um ponto de conexão com o seu cliente ou com o seu possível cliente e mostrar a ele que a sua farmácia é barateira. E quando você mostra a ele que a sua farmácia é barateira, se você tiver estratégia para isso, você vai atrair o cliente e aí pelo seu atendimento e tudo mais você consegue fidelizar. Toda vez que você for criar isso, você precisa pensar em 3 coisas. Um tema, ou seja, o contexto que essa oferta está inserida. Não adianta você oferecer um produto que o cliente não está precisando. Depois, uma grande promessa. Qual é a grande... O que o seu cliente ganha se ele fizer essa compra de você agora? Então você pensa nisso. Por que o seu cliente deve comprar agora? Por que o seu cliente deve comprar de você e não do seu concorrente? E depois um prazo. A oferta ela precisa ter um início, um meio e um fim. Beleza? Então assim, esse vídeo é só um bate-papo mesmo. É coisa rápida para você entender que é importante você ter uma rotina de ofertas para você criar um motor de crescimento, para que a sua farmácia continue sempre crescendo. Como que a sua farmácia vai crescer? Quando você cria ofertas, você cria novos pontos de conexão com clientes e com possíveis clientes. Se esses clientes são atraídos pela farmácia, e lá na farmácia, se você tem a farmácia estruturada, se você tem o seu atendimento estruturado, se você tem os seus processos ali dentro definidos, o que acontece? O cliente permanece fiel e você consegue fazer vendas cada vez mais lucrativas. E aí você consegue também criar novas fontes de lucro. Quando você consegue fazer tudo isso funcionar, você transforma a sua farmácia em uma farmácia conquistadora de clientes. Quando a gente fala de conquistadora, a palavra conquista ela está relacionada em cativar, em atrair e manter o cliente fiel a você. Grande abraço para você e fui!